em cada um de vocês dar um panorama bem livre sobre o que vocês pretendem dentro do tema, né? Começando por ti, 20 minutinhos aí só para dar uma sistematizada, e aí a gente abre para perguntas, né? Para um diálogo, até porque o tema é bastante amplo, né? Aí vocês ficam bem à vontade. Eu sugeri que tu iniciasse, né? E depois a Ana e por fim o Décio. Eu acho que a partir do meu lugar da fala eu prefiro começar mesmo, né? Porque... Eu imaginei também por isso. Além das honras da decana, né? Também por isso. Tudo bem, Décio? Tudo bem, você, Ana? Tudo certo? Tudo tranquilo. Prazer em ver. Igualmente. É o nosso viking engravatado, né? Nunca vi isso. Opa! Tem que fingir de vez em quando que a gente é gente, né? Tá certo. Ana, tudo bem? Oi, Décio, tudo e com você? Tudo certo também, tudo jóia. Que bom te ver, mesmo que remotamente, né? Poder ver os amigos. E a situação por aqui cada vez pior, né? Florianópolis também hoje deu uma piorada bem boa. A gente se encrencou esse final de semana com o prefeito, ele ficou bem bravo. Foz tem decretos agora suplantando ir e vir em certos bairros, e Cascavel está bem complicado. Eu até ia para lá, para o escritório de lá, e nem fui hoje. Cascavel, eu tenho acompanhado um caos, né? E Curitiba, que estava mais ou menos sob controle, agora é só ladeira abaixo. Pois é, né? Eu vi isso. Eu tenho um irmão meu que é médico, diz que no hospital era assim, tipo, uns 3 dias atrás tinha uns 3 pacientes com Covid na UTI. Hoje tem quase 20. Nossa, que diferença. Meu Deus. É que o pessoal também é muito, sabe, eu não sei vocês, mas assim, eu tenho percebido muito um descaso absoluto por todo mundo, né? Eu tô morando metade da semana em Curitiba e metade em Blumenau. E aqui, hoje eu tô em Blumenau e um negócio absurdo no mercado, rua, máscara, assim, é luxo. Luxo, absolutamente luxo. Eu não sei, é padrão terraplanismo, entendeu? Sim. Eu não sei se é uma negação para autopreservação, né? Ou se é realmente no padrão ignorância mesmo, né? Ignorância eu tomo em todos os sentidos, né? Não só no desconhecimento, mas no sentido de imbecilidade mesmo. Por isso Sim. que aquela decisão do Distrito Federal hoje, naquela ação popular muito republicana, né? Determinando que o presidente da República use a máscara, simbolicamente submeter a todos igualmente à força da lei, acho que vai ser muito importante, né? Sim. Mas quando começou, a gente fez com o Bert, eu e mais uns colegas, a gente entrou com uma ação popular para bloquear aquela propaganda do governo que o Brasil não podia parar. E o juiz federal de Cascavel, que caiu a ação, disse que não tinha perigo nenhum a propaganda, que isso não ia fazer impacto nenhum na população. É brincadeira, né? É uma imbecilidade de todas as partes, não adianta. Não adianta. Sim. E tão cedo não vai ter vacina. Quando Não. tiver vacina, não vai ter vacina para todo mundo no mundo. E se tiver vacina, a gente não sabe se vai funcionar. Daí também não sabe quanto tempo vai ser a imunidade, se vai ser que nem, né? Ou a gente não sabe se vai ser que nem o vírus da herpes, por exemplo, que fica circulando pelo corpo e sempre volta. Sim. Né? Então, e o pior é assim, né? Eu vi uma reportagem no El País ontem falando que eu não lembro quem que era o especialista que eles chamaram, que comentou que ela tende a ser estilo gripe, né? Então, sazonalmente, ela tem uma modificação do vírus e já viu, né? E eu, particularmente, vejo já um problema mais catastrófico, assim, meio aqueles filmes de Armagedon, assim, né? Meio Eu Sou a Lenda, meio Walking Dead,
Essas vacinas feitas às pressas, pô, daqui a pouco parece um zumbi aí comendo todo mundo. Normal mesmo, nós vamos ter realmente, eu acho, um novo normal. Sim, sem sombra de dúvida. Meu Deus, eu vou usar a teoria econômica e vou ser um free rider, vou deixar todo mundo tomar vacina e não vou tomar. Sim, sim. Aí faço uma contracepcia ao avesso. Sim, sim. Mas bastante, eu acho bastante problemático, porque particularmente a resposta em termos de tratamento nunca é assegurada a todos igualmente, né? Então, alguns são mais vulneráveis, não por questões físicas, mas por questões também econômicas, né? Sim. Então, isso Bom, difícil. Gente, nós que já estamos nos termos acadêmicos aí, 7 minutos de lapso. Acho que podemos iniciar, então, né, esse nosso webinário, né, promovido pela Comissão de Compliance da OAB de Foz do Iguaçu. Quero agradecer sobremodo a professora Aldaci, a professora Ana, o professor Décio, por terem aceitado essa nossa empreitada aí, já num momento de pandemia, né, em que o termo, né, compliance aí fica deixado um pouco de lado, porque nós não estamos cumprindo muitas normas, nós estamos cumprindo normas que realmente são mais, como eu posso dizer assim, menos constitucionais no ponto de vista estrutural, né? E o compliance hoje, né, é um termo que veio para ficar, tá na moda, né? Eu lembro quando nós criamos a comissão de compliance aqui em Foz, até a Aldaci foi a nossa primeira palestrante aqui no ato institutivo da comissão, estava por aqui com o professor Jacinto, né, e eles deram uma palhinha para a gente. E lá nós falávamos, quando instituímos a comissão há 2 anos, que a nossa ideia era divulgar aí a cultura, né, que é a primeira questão do compliance, eu acho que é divulgar a cultura, né, e tratar seriamente das suas origens, né, dos seus alcances, né, que são importantes, né, essa compreensão é muito importante, né, eu avoco essa questão pela docência, né, porque nós no âmbito da docência ainda tratamos o direito como ciência, né, embora alguns achem que não seja. Então, eu gostaria de agradecer os 3 por disponibilizarem seu conhecimento e tempo para conversarmos. Agradecer meus parceiros de comissão aí, a doutora Daiane e o doutor Pablo, né, que trabalharam muito mais do que eu para que isso acontecesse. Eu só mandei algumas mensagens para os professores, né? E o pessoal que está aí na live, né, nesse webinário, estamos muito contentes pela presença, né? Então, pensamos, só para que todos compreendam, em fazer 20 minutos para que os professores exponham suas perspectivas do tema, né, compliance, corrupção no Brasil, e depois nós abriremos para debates, conversas. Acho que o tema é bastante profícuo a isso, né? Se todos estiverem de acordo, é mais ou menos assim que nos comportaremos. De imediato, então, eu passo a palavra para a professora Aldaci para que faça suas considerações. Bom, quero, então, iniciar com meus agradecimentos, agradecer à OAB, à Comissão de Compliance, e particularmente, não é, então, aí ao COPET, né, companheiro nessa trajetória, e dizer que, para mim, não só uma honra, mas é uma excelente oportunidade, porque, particularmente, eu, pelo meu lugar da fala, vou aprender muito com a Ana e com o Décio, certo? Vamos deixar isso assim bem claro desde o começo. Eu vou trazer algumas ideias, né, para que a gente possa aqui seguir adiante nessa conversa. Eu acho que a perspectiva minha é um pouco também dentro dessa ordem.
E eu acho que isso é extremamente importante, a gente manter um certo diálogo, porque é assim que, particularmente, trocando ideia com pessoas que não necessariamente são da mesma área que eu, que consigo aprimorar ainda mais o meu conhecimento nessa trajetória. Eu concordo, eu acho que realmente compliance é algo que veio para ficar, né? E veio para ficar, e acho que se veio para ficar é preciso que a gente retire desta ideia digamos, uma condição bastante e muito mais proveitosa do que aquilo que ela aparentemente poderia significar. E digo isso porque penso o seguinte, bom, a pergunta que não quer calar, primeiro, é para que nós precisamos de compliance? E aí, nós, do direito, sabemos que pela força obrigatória de todas as regras e de todos os princípios das normas jurídicas, a princípio nós não precisaríamos de compliance, porque basta saber da vigência, da validade, da legitimidade de todas as, particularmente de todas as regras, mas não só das regras, que nós já teríamos aí, digamos, um cumprimento, não é, obrigatório. Então, essa força simbólica que vem junto com a própria disposição jurídica faria com que compliance fosse algo absolutamente desnecessário. E digo isso porque acho que dentro dessa linha de raciocínio é importante compreender que, então, em primeiro lugar, compliance não é a solução para todos os males, muito menos para todos os males da corrupção. E compliance também não é uma solução exclusivamente, né, jurídica. Então, ela se coloca, né, esses programas se colocam dentro de um aspecto particularmente diferenciado em termos de ambiente. E se não é exclusividade do mundo do direito, ele vai transcender na sociedade, particularmente, não é, no âmbito empresarial, mas também na administração pública, uma perspectiva que eu entendo que é como uma espécie assim de união, porque busca enfrentar com ideais virtuosos, entre aspas, não é? Unindo numa mesma narrativa ética pessoas para atingir determinados objetivos. Então, uma espécie de estamos em guerra, não é? E particularmente aqui, então, na corrupção, estamos em guerra, não é? Contra particularmente um crime, mas também uma conduta, um comportamento. Então, compliance vai se situar exatamente nessa marca, vai dar visibilidade a algo que se quer combater. Nós sabemos que não vamos conseguir enfrentar isso no sentido de aniquilar, extirpar todas as condutas desviantes, mas estamos unidos nesse suposto ideal virtuoso, não é? No sentido de que nós não queremos mais conviver com isso ou pretendemos diminuir na medida do possível, combatendo, enfrentando essas questões. Isso que parece ser um lado bom, ético, valoroso, demonstra para mim uma preocupação bastante grande. E por que digo isso? Porque, primeiro, da dire al fare c'è in mezzo il mare. Às vezes, e isso não é algo que, dentro de uma perspectiva crítica, sempre me coloca como um mecanismo de análise, eu fico pensando se isso não veio para dizer aquilo que não se quer dizer. Ou seja, se isso não veio para dar ares, não é, de que nós estamos combatendo a corrupção, estamos combatendo os males, estamos iniciando um período de governança e de responsabilidade, que compliance, então, tem uma missão, uma utilidade, uma incumbência notória e altamente positiva, e com isso, enquanto nós estamos diante dessa narrativa, não é? Nós, por trás, estamos praticando aquilo que não se quer dar visibilidade, que não se quer demonstrar, estamos escondendo aquilo que nós não queremos dizer. E falo isso porque, para mim, parece algo bastante estranho o fato de que compliance sempre dá certo. Eu nunca vi compliance dar errado. Compliance dá certo quando os atos são absolutamente consentâneos com o cumprimento, né? Estão em absoluta conformidade
e vou usar aqui, então, uma vertente exclusivamente jurídica, né? Está em absoluta conformidade com o ordenamento jurídico, e quando não está em conformidade com o ordenamento jurídico, também dá certo, porque se descobriu um ato desviante aqui ou ali. Então, sempre dá certo. E nessa perspectiva, então, de uma certa forma, sempre efetivo. E se é sempre efetivo, então não sei para que serve, não é? Então eu fico com esse dilema interno para dizer que eu não aposto todas as minhas fichas, mas também não desconsidero a importância e a necessidade de estabelecermos essa visibilidade de algo que se propõe, em termos de mudança, em prol de uma conduta ética, né, que só vai reforçar aquilo que deveria existir e deveria existir desde sempre. Então, ele vai contribuir para a garantia de uma integridade, para a lisura, para a probidade nas tratativas, para a adequação das relações, né, no mundo dos negócios, mas também na administração pública. E esse comprometimento ético é sempre algo, não é, que se quer apostar. Bom, essa seria, digamos aí, uma primeira ideia, que na verdade é uma revelação dessa dubiedade que eu tenho diante dos programas de compliance. Uma segunda ideia que eu gostaria de trazer para que a gente pudesse trocar também uma ideia é uma certa preocupação do que isto vai representar, e falo isso, inclusive, pensando na própria questão da atividade dos advogados, porque ela se situa exatamente nesses marcos, de uma certa preocupação, porque, em primeiro lugar, o que esses programas de compliance eles vão, de uma certa forma, eles vão representar? Eles representam uma necessidade não só de confidencialidade, não é? Apesar do princípio da transparência nos atos de gestão, uma necessidade de congruência e coerência nas operações, mas particularmente numa abertura para controle, para fiscalização, para auditorias e, portanto, também para documentação e verificabilidade de controle de todos os atos praticados. Portanto, da produção dessa documentação. E aí, o que isso, para mim, representa em termos de desafio? De uma certa forma, isso aponta para algo que eu considero particularmente problemático, que é a saída do Estado do exercício, particularmente dessas funções. Não é que o Estado desapareça, mas, de uma certa forma, isso é projetado supostamente como uma espécie de empoderamento, vamos pensar, no segmento empresarial, mas de um empoderamento, né, das empresas, para que elas possam fazer essa verificação, para que possam fazer esse controle, para aferir se, não é, a conformidade está sendo observada. E, se assim vamos imaginar que se verifique a prática de um ato de corrupção. O que essa empresa vai fazer? Já que a imagem dela, a imagem no mundo corporativo é extremamente importante. Ela vai revelar isso, ela vai dizer, olha, eu encontrei atos de corrupção aqui, eu sinto muito, e com isso as ações dela na bolsa vão despencar? Ou ela vai ficar quieta e não vai contar para ninguém? E, particularmente, várias experiências nos Estados Unidos demonstram que uma estratégia adotada pelas empresas foi exatamente assegurar com que essas auditorias e essa fiscalização, e, não é, digamos aí, todas essas investigações fiquem exclusivamente nas mãos dos advogados. Não só porque os advogados têm mais conhecimento jurídico e conseguem levar adiante as investigações em absoluta, digamos, cumprimento com o que está estabelecido na ordem jurídica, mas também sem violar, digamos, princípios e regras constitucionais, mas também, eventualmente, diante do sigilo profissional, eles podem assegurar os interesses da própria empresa. Não é? Porque os documentos elaborados, eles podem aqui ter, digamos, o manto do sigilo profissional
como uma perspectiva até de proteção da própria empresa, da atividade da empresa, diante, digamos aí, das investigações pela polícia, Ministério Público, magistratura, etc. Eu não sou da área criminal, esse não é minha praia, né? Então, trago isso até como uma espécie de oportunidade para trocar uma ideia com vocês a respeito disso no Brasil. Então, estar nas mãos dos advogados, isso garantiria algo, digamos, proveitoso em termos de observância das regras jurídicas, mas também de observância dos interesses da própria empresa, o que me traz aqui um ponto de interrogação. Afinal, né, qual é efetivamente o interesse dessa empresa? Digamos, vamos usar a questão da própria corrupção. É controlar para que não exista corrupção, não é? Ou é descobrir se realmente existe corrupção, ficar quieto e não levar isso ao conhecimento, digamos, das autoridades. E essas autoridades, o que elas querem com os programas de compliance? Que as empresas façam prova contra elas mesmas? Que produzam documentos que depois vão poder ser usados não só durante a investigação pelas autoridades, pela autoridade policial, ou mesmo durante o processo criminal. Isso, para mim, é algo que não está, né, muito bem resolvido. Então, isso, para mim, aponta uma estratégia que, aparentemente, ou em primeiro lugar, poderia ser um empoderamento das empresas, mas talvez seja um tiro no pé. Então, não sei, não é? Eu tenho mais dúvidas do que certezas em relação a essa perspectiva. Mas acho que é bastante problemático, né, o Estado se retirar ou projetar isso nas mãos dos empresários, porque isso não cabe aos empresários realizar. E falo isso também porque todos nós sabemos que a adoção de programas de compliance tem um custo elevadíssimo. Não é? Os programas de compliance têm que ser efetivos, e para que eles sejam efetivos há que se fazer um estudo, não é? Porque não existe um manual, não existe um modelo único que vai ser ou pode ser aplicado em todos os segmentos, quer no público, quer no privado, e para todas as empresas. Então, é preciso estudar os riscos das atividades desenvolvidas naquele âmbito, não é? De quem vai adotar um programa de compliance. E, além disso, além do estudo dos riscos e a elaboração de um programa que seja adequado e, portanto, possa ser efetivo, essa efetividade vai demandar aqui, por exemplo, treinamento constante, né? E controle, auditorias internas, externas, etc. Então, tem um custo elevadíssimo. E se programas de compliance às vezes não são opções asseguradas, mas são imposições para que se adote aqui uma perspectiva, não é? Digamos aí, de transparência e comprometimento ético e controle, portanto, não é? Diante da prática, eventualmente, de crimes, isso vai significar que nós estamos projetando um custo bastante elevado para as empresas, que vai representar aí a necessidade de projetar esses custos mais para frente, digamos aí, no preço dos produtos, e no final das contas alguém vai pagar por tudo isso. E quem vai pagar somos todos nós, que somos todos os consumidores, não é? Diante dessa perspectiva. O quanto vale o investimento, não é? Incorporado, agregado nesses programas de compliance em relação à solução dada de combate, e aqui estou usando a corrupção, mas pode ser qualquer outra criminalidade, é algo, para mim, também que é um ponto de interrogação, e acho que é alguma coisa bastante importante. E um terceiro aspecto, não é, com o qual gostaria de finalizar, e assim, né, já mais perto do final do meu tempo, ouvir todos vocês e trocar umas ideias, diz respeito ao aspecto que, para mim, é o principal incômodo reconhecido, não é, pela minha trajetória de décadas do direito do trabalho, que diz respeito ao compliance officer, ou que diz respeito aos próprios empregados, ou todos aqueles que se inserem na cadeia de valor ou na cadeia produtiva. Já que os programas de compliance, até por conta da equidade,
têm que ser observados e tem que haver um controle e a investigação e a fiscalização de todos os que compõem essa cadeia, isso vai significar uma ingerência direta nas relações, e particularmente aqui eu penso nas relações dos empregados. Então, até que ponto isto não se insere numa estratégia para que, entre aspas, alguém, não é, receba essa imputação e assuma essa responsabilidade, ao passo que, eventualmente, essas corporações elas se destituem disso, sob o argumento de que adotaram programas de compliance, e esse programa de compliance é efetivo, porque ele dá sempre certo, né? Ele é sempre, de uma certa forma, efetivo quando se descobre ou quando não se descobre, como eu coloquei antes, mas alguém vai ter que assumir essa responsabilidade, não é? E esse que vai assumir a responsabilidade, muitas vezes está numa situação também de absoluta vulnerabilidade. E essa situação de vulnerabilidade não tem nada a ver exclusivamente com um vínculo de emprego, mas com a inserção desse sujeito, não é, nessa cadeia produtiva, porque ele pode ser um terceiro, mas ele pode depender, porque ele fornece matéria-prima, ele fornece insumos, ou ele está na logística, mas ele depende, né, da inserção dele nessa cadeia. Ou, por outro lado, ele é empregado e ele se submete a um controle direto, e qualquer coisa, não é, ele vai poder ter a ruptura do seu vínculo de emprego, ou ele é aquele, não é, sujeito diferenciado em termos de patamar remuneratório e da estrutura hierárquica também daquela corporação, e ele se insere ali como compliance officer, e eu não sei exatamente o quanto ele tem noção do risco que ele assume ao se colocar nessa situação, particularmente se ele não tem absoluta independência, particularmente de órgãos de controle. E eu digo isso porque eu tenho visto em vários processos trabalhistas discussões em torno disso, não é? No sentido de, por exemplo, não permitir que um determinado empregado faça uma delação, porque isso não interessa a própria corporação ou a empresa, ou, eventualmente, se compliance officer, antes de tomar qualquer atitude, né, levar ao acionista majoritário, ao quem tem o maior cotas, ou ao diretor, uma informação sigilosa antes de tomar alguma providência, ou, eventualmente, auditorias externas fazerem uma espécie de intervenção, determinando que, por conta, não é, da adoção do programa de compliance, aquele empregado A, B ou C tem que ter o seu contrato de trabalho rescindido, e aí a ruptura do contrato não é mais um ato de vontade livre do empregador, mas é um ato de imposição para a manutenção dos programas de compliance em relação, não é, a uma auditoria que chega a um dado resultado. Então, acho que existem aspectos que transcendem a questão criminal, do criminal compliance, e que vão atingir o cotidiano das atividades dessas corporações, e particularmente aí é algo que me incomoda sobremaneira, a situação desses trabalhadores diante do cotidiano na execução e no cumprimento desses programas de compliance. Então, só para, não é, começar o nosso bate-papo, eu queria trazer essas ideias, que, como vocês podem ver, são muito mais, não é, sugestões para que a gente possa levar adiante um diálogo, e muito menos certezas ou verdades, mas são inquietações que eu, de forma talvez até egoísta, não é, aproveito essa oportunidade para trocar algumas ideias aí com vocês. Com isso, né, eu passo a palavra e espero, né, aprender um pouco agora com o Décio e com a Ana. Copete. Estou falando sem microfone. Obrigado, professor Aldaci, pelas palavras
inquietantes também, né? Porque o compliance, esse gigante que chega atordoando, né? E realmente existem questões muito pontuais dentro de cada seara do direito, de cada perspectiva. A seara da professora Aldaci é mais vinculada à área trabalhista, né? E nos faz pensar sem sombra de dúvidas. Eu, de imediato, passo a palavra à professora Ana Lamy, que nos falará sobre a sua perspectiva do compliance e corrupção no Brasil. Obrigada, professor Coppetti, professor Aldaci, professor Décio. Que satisfação é estar aqui conversando com vocês. Que difícil que é suceder a professora Aldaci, que, na minha opinião, é uma das pesquisadoras que tem trabalhado esse tema com a maior profundidade teórica e merece toda a atenção e aprendi demais e fiz um monte de anotações de muitas coisas que a senhora falou para eu pensar depois, porque, né, é sensacional ouvir uma pessoa inteligente falar, é muito bom. Enfim, eu quero posicionar o meu espaço de fala a partir de uma perspectiva um pouquinho diferente, até para deixar o debate mais acalorado, né? Porque frequentemente a gente vincula o conceito de compliance como uma ferramenta que promove o cumprimento normativo voluntário. Se a gente for procurar na doutrina estrangeira, que vai ser base teórica e substrato essencial, porque no Brasil, embora nós tenhamos doutrina, nós ainda não temos uma maturidade, inclusive conceitual e operacional, né, daquilo que o compliance é ou pode ser para uma organização. A doutrina vai se posicionar dessa maneira, que o compliance é uma ferramenta de cumprimento normativo voluntário. Porém, o cumprimento normativo voluntário, ele pressupõe uma consciência a respeito das consequências potenciais que um ato pode ter numa organização, em que ele fica um pouco numa zona do ideal, porque ele parte da premissa de que o gestor vai conseguir avaliar uma circunstância como nociva ou contra a legem, e que ele, independentemente do efeito que isso vai ter sobre a operação e o lucro dele, as empresas nasceram para produzir riqueza para seus gestores, né? Que ele simplesmente vai mudar posturas e rotinas porque ele quer cumprir a lei, porque ele está preocupado em fazer o certo, né? Eu falava no início, antes de começarmos o webinário, que em Florianópolis agora a gente se encrencou muito, porque nós estávamos num espaço muito confortável, a gente estava com poucas mortes, estava todo mundo muito feliz, pouquíssimos casos, e esse final de semana as pessoas ficaram malucas e foram para restaurantes e foram para Ponte Hercílio Luz e deu muvuca, aglomero, aí o prefeito ficou mó bravo, falou todo mundo para casa de volta, acabou a palhaçada. Vejam, existe um bem comum maior do que o senso de coletividade, de que determinadas posturas, embora limitadoras, vão ter um efeito coletivo absurdo, e mesmo assim, as pessoas não têm esse nível de consciência. Imagina um gestor que pensa muito numericamente, ele avalia as posturas que ele vai ter na organização dele dentro de uma lógica de quanta despesa isso vai me dar e qual é a receita que eu posso obter a partir disso. Essa é a linguagem que uma empresa vai ter. Então, eu queria abordar o compliance como algo anterior ao cumprimento normativo voluntário, como uma ferramenta que serve para internamente, dentro da organização, promover a gestão dos riscos que essa organização pode ter em decorrência de determinadas condutas, determinadas posturas. Trazendo isso, por exemplo, para a realidade da corrupção, né, nós podemos mencionar aqui, usar um exemplo hipotético, em que eu tenho um gestor, eu tenho uma organização composta por um presidente executivo, um diretor executivo, um diretor financeiro, enfim, uma estrutura descentralizada, e organizações são assim normalmente, né? Não existe uma pessoa que concentra toda a operação ou todo o poder de mando numa organização, e um determinado segmento dessa organização trabalha na parte de licenciamento ambiental. Esse cidadão que trabalha na parte de licenciamento ambiental, ele é muito eficiente, ele consegue liberar tudo que os caras da empresa querem. Mas por quê? Porque sempre que ele tem um determinado processo na prefeitura, ele conhece o Zé Maria, que trabalha lá, que agiliza tudo para ele, ele consegue rapidinho a licença ambiental para poder fazer rodar
a operação da empresa dele e para poder aumentar o faturamento que essa empresa vai ter, né? Como é que a gente conscientiza o gestor de que a ação desse cidadão isolado, que é decisiva, é determinante às vezes para que essa empresa se destaque no mercado, é uma ação que pode gerar uma consequência nociva? O argumento de é contra a lei, porque o que ele está fazendo é corrupção, e aí o conceito de corrupção que eu gosto de utilizar é a ação que altera o curso natural das coisas. Para mim, corrupção é a ação que altera o curso natural das coisas. Então, pensando no exemplo que eu dei da licença ambiental, eu tenho uma pessoa que vai solicitar uma licença ambiental, vai entrar numa fila de análise lá no órgão ambiental, né? Aqui em Santa Catarina, Fátima. Se eu tenho alguém interno que chega lá, às vezes paga um troco, né? No pior cenário possível, ou eventualmente até conhece alguém, então paga a propina num formato diferente. Tem uma operação muito famosa de Santa Catarina, aqui de Florianópolis, que se chama Moeda Verde, que a propina era paga em diária de hotel, em viagem para o exterior. Não era dinheiro que era dado, era outro, a moeda de troca era outra. Vinho caro, caixa de vinho caro, enfim. Como é que eu vou conscientizar esse gestor de que a conduta desse cidadão que está lá dentro da operação dele pode ser nociva? Quando eu trabalho dentro da perspectiva do risco e da potencialidade que isso tem para a sustentabilidade da organização. Porque gerir risco e implantar compliance, no meu ponto de vista, antes de ser uma ferramenta de promoção do cumprimento normativo voluntário, provocar as empresas a agirem dentro da lei, é uma maneira de você fazer com que a empresa tenha sustentabilidade, que ela possa manter-se viva, independentemente do que venha acontecer com seus gestores ou com a sua estrutura, porque ela tem determinadas métricas de operação que dão para ela estabilidade. A melhor maneira de convencer o gestor é explicar para ele a consequência que esse cidadão pode ter sobre a sustentabilidade da empresa dele. E isso a gente vai conseguir debater no âmbito do quê? Da gestão do risco. Da avaliação da potencialidade lesiva que essa conduta tem para a operação dele e, subindo um degrau, da potencialidade lesiva que a conduta do cidadão ali do setor tal tem sobre o próprio gestor. Por que eu digo isso? Porque quando se fala de corrupção, qual que é o reflexo? Assim como ocorre no crime tributário ou no crime ambiental, ou em crimes que envolvem corporações. O reflexo é você tratar a empresa como se o gestor fosse, independentemente de quem é o autor direto da conduta. A tendência quando eu tenho uma organização envolvida num ato de corrupção é eu automaticamente ter o reflexo de concluir que a pessoa que encabeçou todo o esquema foi necessariamente o seu sócio ou o seu administrador. E, em face disso, em regra, existe um risco muito coerente desse cidadão entrar no polo passivo de uma ação penal por corrupção, no âmbito criminal, eu estou me referindo, né? Existe uma possibilidade, do ponto de vista administrativo, de essa organização sofrer uma penalidade e ter que pagar uma multa de um valor extremamente considerável, que pode, inclusive, afetar a operação dela, pode inviabilizar a operação dela. E isso é nocivo para quem? Para a sustentabilidade dessa organização. Então, é essa linguagem que eu quero propor para a maneira como eu vou abordar o tema compliance e corrupção aqui. O modelo de justiça posto, o que existe hoje em regra no que diz respeito à corrupção, ele é o seguinte: você tem um fato, esse fato ele é considerado relevante do ponto de vista penal, porque ele parece ser um fato típico, ilícito, culpável de corrupção. Vamos usar sempre o exemplo da corrupção aqui, mas serve para tudo. Serve para o crime tributário, para o ambiental, serve para todos os crimes que envolvem corporações. Quando se apura a possibilidade da ocorrência de um ato de corrupção, vai se instaurar um inquérito policial, vão ser coletadas evidências extrajudiciais, eventualmente vai ser proposta uma ação penal, que tem natureza pública, né, por conta da natureza do delito. Vai haver um processo judicial que tem todas as suas
questões e circunstâncias e peculiaridades, e nós sabemos que existe uma crise no modelo penal. Não só brasileiro, eu acho que existe uma crise no modelo penal, ponto. Porque existe uma dificuldade de as pessoas avaliarem o que é o processo penal efetivamente. E ele é uma ferramenta de garantia fundamental. Porque se a gente fosse pensar no processo penal, dando ênfase para ele como instrumento à aplicação da lei penal, ou seja, como se a finalidade dele fosse a condenação, você não precisaria do processo. Você simplesmente bota o cara para andar em cima de brasa quente, o pé dele vai queimar e ele vai preso. Então, você poderia facilitar tranquilamente esse caminho a ser percorrido. Por isso que o processo tem um valor constitucional indiscutível. Ele é uma ferramenta constitucional, né? Quem fala isso é o professor Auri, o professor Jacinto, né? E tantos outros processualistas penais da maior escola aqui no Brasil. O problema é que esse modelo está em crise. Por quê? Porque, frequentemente, no que tange ao crime de corrupção e ao crime que envolve ações cometidas no âmbito de corporações, o gestor acaba sendo incriminado independentemente da demonstração direta de autoria, independentemente da comprovação efetiva de intenção, que é o elemento subjetivo. E isso gera um problemão, porque a gente está num âmbito em que se cogita de responsabilização até objetiva pelo simples fato daquele cidadão ter a obrigação de evitar que qualquer coisa aconteça na sua corporação que possa ter um aspecto negativo. E se a gente pensar numa empresa com 10 mil funcionários, numa multinacional, numa organização gigantesca, isso é absolutamente insustentável, porque o gestor não tem como gerir individualmente cada uma das pessoas que compõem a operação dele. Ele justamente descentraliza porque não é humanamente possível ele fazer tudo, né? E às vezes, quando a gente avalia o processo criminal de determinados crimes, faz pensar que o judiciário, que a acusação acredita que o gestor faz tudo, desde a declaração do imposto de renda da empresa, toda a contabilidade, o balancete, o pagamento, a contratação, o pagamento do empregado, tudo, entrega a folha. Parece que ele é onipresente, que ele tem o poder da ubiquidade, ele faz tudo ao mesmo tempo como um grande povo. E isso não é real, a gente sabe, não é real. O professor Aldacir, que trabalha no âmbito trabalhista, vai poder falar isso melhor do que ninguém. Essa não é a realidade de uma empresa, né? Ou seja, existe um modelo em crise. Então, a gente poderia tentar sugerir um modelo alternativo, em que, a partir da gestão de risco, promovida pela implantação de um programa de compliance efetivo, nós estimulássemos a corporação a adotar determinadas rotinas que, primeiramente, evitassem que atos de corrupção acontecessem dentro da sua estrutura, e para isso o gestor tem que estar muito afim, né? Não adianta, às vezes a gente fala de, eu quero promover o cumprimento normativo voluntário aqui nessa corporação, mas o gestor não está nem aí. Por ele, pode fazer o que tiver que fazer, desde que no final do ano tenha uma distribuição de lucro legal, ele consiga viajar com a família para a Euro Disney e está tudo certo, né? Então, ele tem que estar muito afim de abraçar essa iniciativa. E é por isso que um dos principais elementos de efetividade de um programa de compliance é o quê? É a avaliação do compromisso da alta diretoria com o que está acontecendo, que a gente chama de tone from the top, e mais contemporaneamente de conduct from the top. Então, não basta a diretoria falar, sejam conformes, e tá lá ele pagando propina para o gestor público para poder fazer a licença sair rapidão. Não, ele tem que estar dentro do discurso dele, inserido. Esse é o primeiro elemento para a gente avaliar a efetividade de um programa. Isso está lá no decreto 8.420, eu acho que regulamentou a lei anticorrupção. Se a gente conseguir, por meio da conscientização promovida pela gestão do risco, fazer com que o gestor compreenda a importância de estabelecer rotinas do tipo, o que a gente pode fazer numa corporação para evitar atos de corrupção? Treinar todo mundo para estar pronto para gravar uma reunião, né? Na hipótese de surgir algum tema escabroso, a pessoa já lança lá em legítima defesa, né? Se eu estou falando com gestor público em legítima defesa. Treinar as pessoas que negociam e eventualmente têm algum tipo de relacionamento com gestores públicos para irem acompanhadas a reuniões. Documentarem toda a operação a partir de pauta, de atas, estabelecer rotinas de documentação ostensiva mesmo, né? Criar mecanismos para evitar que
principalmente o WhatsApp, essas ferramentas de comunicação instantânea possam gerar interpretação dúbia, o que vai eventualmente comprometer o gestor aqui. A gente tem uma operação bem relevante que está acontecendo agora por causa dos respiradores, que eles juntaram o WhatsApp, a conversa de WhatsApp com os caras. É muito difícil discutir com o WhatsApp, né, gente? É quase insustentável. Qual que é o problema, no entanto? Parece que ao fazer isso a gente fala, nossa, que bacana, olha só, a gente está promovendo aí uma lógica cultural, uma reculturalização. O Copete falou sobre passar a cultura para as pessoas e todo mundo vai começar a agir conforme por compreender a importância de fazer isso. Mas a gente esqueceu de combinar com os russos, né, nesse caso, porque vejam, se o modelo tradicional houve um fato criminoso, vai ser instaurado um inquérito policial, vai haver eventualmente uma ação penal, se tiver justa causa, as demais condições da ação penal. Esse cidadão vai ser processado e, eventualmente, caso confirmada a autoria e materialidade, ele vai sofrer uma condenação. E eu falei para vocês que a ação penal, nesse caso, é pública, por conta da natureza do crime. E se o cara tiver uma super preocupação em estabelecer um programa efetivo de compliance e o Ministério Público não está nem aí para isso? Se ele olhar isso na prática e ele não conseguir nem entender a linguagem de uma ferramenta como essa. E essa é a preocupação que mais me atormenta, e é ela que eu gosto de trazer para as pessoas quando a gente fala de compliance no dia a dia das corporações, porque o mais difícil, quando você vai falar de compliance com o empresário, é você explicar para ele qual é a vantagem de ele fazer aquilo. Você vai falar algo do tipo, a vantagem é que você vai ter integridade, você vai aumentar seu valuation, você vai ter isso, você vai ser aquilo, você vai fazer sua reputação bombar, as pessoas vão achar você uma mega autoridade em conformidade. E isso faz diferença. Eu estava numa reunião de comitê essa segunda-feira e um membro do comitê falou que achou muito legal, que assistiu uma entrevista de um determinado cidadão lá, que estava falando que ele quase se encrencou com esse negócio dos respiradores aqui em Santa Catarina, mas quando surgiu ali no WhatsApp um papo de quem vai pagar a comissão, quando surgiu o papo da comissão, ele falou, opa, pera lá, o meu compliance não me deixa pagar comissão para ninguém não, tô fora. E daí ele deu uma entrevista falando isso, olha como eu sou incrível, eu falei que meu compliance não me deixa dar comissão. E os caras dessa corporação acharam isso genial, eles estão loucos para serem envolvidos no escândalo de respiradores, a comprar um respirador para eles poderem chegar e dar uma entrevista lá, o meu compliance também não me deixa pagar comissão. Eles entenderam que isso é um valor, eles entenderam. Mas quando a pessoa começa a pensar em compliance, ela não consegue visualizar isso. Então imagina se nós conseguíssemos estabelecer um formato em que esse gestor, preocupado em aumentar o controle interno sobre a operação dele, imbuído de excelentes intenções, super comprometido, conduta do topo 100%. Eventualmente, se houver uma escorregada na organização dele, que essa preocupação dele, que esse trabalho desenvolvido, que esse investimento, como a professora Aldaci colocou, seja sopesado para fins de definir qual vai ser o destino desse cidadão em uma ação penal. O que vai acontecer com ele nessa ação penal? Se isso pode ser uma condição, a ausência de uma condição da ação, não, talvez um pressuposto processual negativo, porque ele tinha um programa. No âmbito administrativo, isso está melhor consolidado, porque a lei anticorrupção tem natureza administrativa e civil, e não criminal. Então, ela não fala qual é o efeito criminal que o compliance vai ter. A rigor, o efeito dele é a redução das multas no âmbito administrativo e, eventualmente, uma análise um pouco mais leniente pelo juízo cível, se a organização tem um programa efetivo. Então, essa é a minha primeira preocupação. A gente precisa envolver o Ministério Público no diálogo. Tem que haver um diálogo institucional que provoque eles, inclusive, a buscar informação. Eu conheço promotores de justiça super envolvidos no tema, né? O meu orientador de doutorado, o professor Paulo Busato, meu co-orientador foi o professor Jacinto, eu estava muito bem orientada. O professor Paulo Busato é membro do Ministério Público e é um grande estudioso do compliance também, né, no âmbito do anticorrupção. Que legal seria a gente trazer as instituições para debaterem o tema e definir qual é o desdobramento disso do ponto de vista operacional, qual que é a vantagem, para a gente poder chegar para o empresário e a linguagem de seu valuation vai aumentar, isso vai ser bom, isso vai ser... Embora verdadeira, não é tão concreta quanto se você tiver um programa de compliance, a sua empresa incorrer
num fato que seja considerado de corrupção, isso pode ser utilizado para abrandar a sua pena. Isso pode ser utilizado para evitar que você seja incluído automaticamente no polo passivo. E aí vem toda a documentação ostensiva e como é que você vai fazer internamente para demonstrar. Porque a mulher de César não basta ser, tem que parecer, então você tem que demonstrar de maneira quase louca, patológica. O trabalho numa corporação de fazer compliance é você documentar cada vírgula que acontece dentro dela de maneira maluca, quase psicótica, para na hipótese de algum órgão de controle externo te acessar, isso está muito na mão, para você mostrar muita transparência. Falar, olha o que nós temos aqui, tudo que você quiser é toneladas de documentação. Então, essa é a provocação que eu trago. Eu até botei um cronômetro, porque quando eu falo de compliance, eu sou totalmente descontrolada e eu falo, tipo, 12 horas sem tomar água, sem respirar, sem dormir. Então, eu botei, meu tempo tá escoadíssimo aqui, faltam 14 segundos só. Então, eu queria jogar essa provocação e saber a opinião do professor Aldaci a respeito disso, a opinião do professor Décio, pensar em maneiras pelas quais a gente poderia promover isso, até do ponto de vista pedagógico e educacional, por meio de escolas do Ministério Público, por meio de instituições como a OAB, né, promover o diálogo nesse sentido. Agradecer mais uma vez, me colocar à disposição para falar sobre compliance com quem quiser. Eu adoro falar sobre isso, então pode me perguntar, se vocês quiserem, eu vou falar um monte. E já devolvo aí a palavra pro Copete, agradecendo, e tô louca para ouvir o que o Décio tem para falar também. Obrigado, Ana, obrigado pela palestra, né, que nos presenteou aí. E eu só queria agregar, né, agora Cascavel teve um projeto de lei que estava para ser votado e nos chamaram lá pela OAB de lá para a gente dar um parecer técnico na Câmara de Vereadores. Eles tinham um projeto de lei que impunha as empresas terem compliance na relação com o público. Só que a minha pergunta é depois, além que fortalece isso que está dizendo, mas no âmbito mais publicístico, né? E a estrutura pública está apta a ler o que está acontecendo na esfera privada? Então, acho que é a grande questão. Não só o Ministério Público, o Judiciário, na questão criminal, mas também na questão civil e administrativa. Até porque, por exemplo, agora que vai começar, né, recuperação judicial. Qual é a influência do compliance na recuperação judicial? Então, nós temos uma seara de incógnitas, né? O nosso parecer lá foi contrário à lei porque a administração pública não estava preparada, não tinha uma CGU, né, para, digamos assim, controlar o que estava acontecendo. A quem eu apresento meu programa de compliance para concorrer numa licitação, por exemplo? Então, são inquietações que vêm a reboque de toda essa circunstância e que realmente, né, faz a gente pensar. Agradeço mais uma vez, não me estendo com a palavra, ao professor Décio Davi, nosso viking. Pessoal, boa noite a todas e todos. É um prazer dividir espaço com a professora Aldaci, de quem eu sou fã há muito tempo já. A Ana, uma querida amiga que as atividades profissionais nos últimos tempos nos aproximaram bastante. Até publicamos junto recentemente um artigo que está vinculado ao tema do doutorado dela. E o Alfredo é um amigo que as oportunidades acadêmicas, está ali, que as oportunidades acadêmicas trouxeram também, só cercado de pessoas boas. Cumprimentar a pessoa do Alfredo e os demais membros da Comissão de Compliance da OAB de Foz do Iguaçu, uma das comissões mais pioneiras no assunto, até depois que surgiu a de Foz, surgiu depois a de Ponta Grossa, e a terceira foi a de Curitiba, ou seja, a própria seccional, com um delay comparado aí ao projeto originário da subseção de Foz, então está de parabéns por isso. Aproveitar também e estender os cumprimentos aqui para o professor Alexandre e professora Elizabeth, do projeto pioneiro do programa de mestrado da Univel, que vem com uma linha muito forte nessa parte de boa governança, tecnologias e compliance. E fica muito, ao mesmo tempo que é muito difícil falar depois de tão gigantes explanações e provocativas em vários aspectos das duas professoras, fico também um pouco confortável, porque também jogaram muitos problemas com os quais a minha fala tinha uma orientação. Ao longo dela eu vou tentar retornar algumas provocações que as professoras trouxeram, justamente por conta de que eu particularmente acho que a gente está num problema muito sério, que não é um problema exclusivo do direito, por uma razão muito simples. A gente vive num aspecto de tempos de pós-verdade muito louco, né? Ou seja, de repente todo mundo sabe que a doença é fatal, que ela mata, e os caras ainda assim vão para a praia. De repente sabe que a doença
É fatal que nós não temos respiradores e o cara tem a pachorra sabe, de brigar. Não sei se vocês viram aquele vídeo do norte-americano tentando entrar num mercado e saindo no soco. Ou seja, a morte em Araucária por conta de uma máscara, né? Então a gente começa a viver esse período onde a preocupação parece muito grande. E o compliance veio, como diz o Ulrich Zieber naquele famoso trabalho dele, né, que acho que é o trabalho precedente para os penalistas, que o compliance acaba sendo, então, essa medida de panaceia ou praticamente o elixir da longa vida para os antigos químicos. Eu não sei até que ponto a gente não sabe, colocamos muitas expectativas diante de algo que talvez seja algo mais simples que a gente deva construir. Principalmente pelo fato de que no aspecto penal, já diz o Adriane Atumartin que a gente é o último convidado da festa, a gente é praticamente um penetra. A gente pega um negócio, o bonde andando e quer sentar na frente. Digo isso porque o professor Paulo Busato tem um texto que eu acho extremamente provocativo, que ele fala, o nome do texto é o contrário, né? É o que não é compliance, né? Justamente a provocação naquilo que não deveria ser. Por uma razão muito simples. O compliance está servindo hoje, dentro do procedimento pragmático, para algo que ele não serve, que é se ele imputa ou não imputa. Ponto. Né? De uma forma simples ou imputa responsabilização no campo na área que for, e a gente não precisa ir muito longe para isso. Eu vou falar daqui a pouco de alguns dados do STJ que eu coletei agora à tarde, e a gente não precisa ir muito longe para isso, para ver que a discussão sobre o termo compliance, além de ser escassa no âmbito do Poder Judiciário, ela é mal direcionada. Mas acho que para a gente poder começar, eu poderia me valer um pouco de uma frase que a Ana trouxe, com a qual eu concordo de forma integral. Ela disse que a noção dela de corrupção aborda essa perspectiva de que as coisas não estejam adequadas, né? E eu acho que a gente pode utilizar um sentido muito próximo disso. Deixa eu aproveitar também, porque o autor também precisa comer, né? Então, fazer um jabá de um livro meu aqui, que é o resultado da minha tese doutoral, Corrupção no Setor Privado, ao qual eu propus um conceito a partir da filosofia da linguagem sobre o que se espera de uma definição própria de corrupção. E acho que se a gente fosse pegar ao longo da construção do pensamento da filosofia, seja clássica, a partir das primeiras predisposições existentes, por exemplo, em alguns trabalhos específicos do Aristóteles, ele vai trabalhar com uma noção de corrupção a partir de uma ideia de corroer, que a corrupção serviria para corroer algo. Essa perspectiva biológica de a corrupção ser aquilo que deturpa, ser contrário à vida, ela acompanha muito as noções basilares de sentido que se espera daquilo que nós podemos falar como algo corrupto ou corrompido. Logo, a gente tem uma mais posição, e aqui muitos professores falam isso, se a gente estudasse um pouco mais de teoria geral do direito, talvez a gente tivesse uma solução mais clara para problemas tão simplistas. Não existe, pelo menos do ponto de vista da órbita penal, uma viabilidade de que nós tracemos o tema de corrupção sobre um paradigma moralista. É impossível. Quem trabalha com o tema de probidade ou moralidade na ótica penal desconhece as matrizes basilares do direito penal pós-finalismo. E, infelizmente, são essas matrizes que orientam a dogmática nos tribunais sobre matéria penal em corrupção. Por que eu digo isso? Porque, então, se a gente entende que a corrupção no setor público deve ser, sim, este mau funcionamento do instituto público, a corrupção no setor privado também é um mau funcionamento do setor privado. Pô, mas é meio óbvio que se a gente trabalha com essa sistemática, poder-se-ia questionar já, e aqui entraríamos num campo mais ideológico, de teorias gerais, não do direito, mas teorias econômicas propriamente dita, no sentido de dizer que, pô, enquanto nós tivermos um modelo que preza lucro, a gente sempre vai ter um mau funcionamento direcionado a obter o lucro. Ponto. Isso aqui é inviável de fragmentação num sistema capitalista. Né? Isso quem fala não sou eu, isso quem fala é o Max Weber. Né? Então, quando a gente vai trabalhar essa lógica, para quem então vem? Vamos se preocupar então por quê com essa noção de compliance? Sabe, eu tomei numa fase muito nihilista por conta da pandemia, então a gente começa a jogar muitos pontos de interrogação, talvez não existam. E logo, se a gente então tem esse problema de ser o último convidado, tem esse problema duro do penal, ser sempre o mais metidinho, né, querer chegar botando ordem nas coisas, onde ele não conhece conceitos basilares, o que será que a gente vai fazer então, além de ficar nesse campo do risco permitido e do risco não permitido? Me parece que é algo que a gente deva se questionar. E para isso poderia dar um exemplo como compliance, pelo menos em matéria jurídico, e daí, claro, puxando a sardinha para mim, para o penal,
a gente fica nesse campo propriamente do risco permitido e não permitido com um caso normativo, que você está em um caso prático. O caso normativo, a nossa lei estadual de maio do ano passado, fez agora um ano, né, a Lei 19.857, que institui a necessidade de programas de integridade na esfera do governo do Estado do Paraná. Ao mesmo tempo, a gente vai ter ali uma preocupação interna dos órgãos. Ano passado, eu ministrei um curso para servidores da Universidade Estadual do Norte do Paraná, e muitos deles que trabalhavam com a licitação. Pô, professor, mas a gente faz isso, mas mesmo assim já deu zebra no TCE, assim, assado. Porque são coisas que, às vezes, o nosso plano normativo fica muito num campo, literalmente, da expectativa e não alcança essa pragmática que a gente necessita. E um exemplo do que eu estou resumindo com essa introdução que eu acabei me alongando demais é que há no HC 421262 STJ, que é o caso que talvez vocês não conheçam, do Carlos Arthur Nussmann, que era o presidente do COB, né, que foi envolvido no esquema daqueles 2 milhões de dólares que o Sérgio Cabral repassou para fazer a compra do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas. Então, o que a gente acaba fazendo? Se a gente precisa, então, compreender o que é certo e o que é errado, a partir dessa perspectiva inicial de corrupção, isso remonta a um tema que eu acabei trabalhando num artigo, que foi publicado numa obra organizada pela professora Aldaci junto com o professor Paulo Busato, uma obra já de 2016, se não me falha a memória, 2017, né, professor? Acho que por ali, na qual eu acabei fazendo uma reflexão sobre como a psicanálise pode vir a influenciar esse âmbito de assunção e compreensão do conteúdo do ilícito. Que depois resultou num outro artigo posterior que eu publiquei com a minha esposa, que também estava pesquisando o tema, sobre como a gente pode assimilar a teoria da norma, ou seja, se essa norma de compliance ela pode ser trabalhada numa perspectiva norma jurídica, no modelo hegeliano, né, vertical, ou a gente precisa pensar ela a partir de um outro ponto. E me parece que normas de compliance precisam ser pensadas a partir de outro ponto, que o modelo normativo jurídico não se aplica diretamente a ela por todas as razões que vocês falaram antes de mim, né? Então, para que ela vai vir a servir no ponto de vista da dogmática penal? A Ana muito bem falou dela ser um filtro para uma condição de procedibilidade, positivo ou negativo. A gente poderia falar, então, que ela poderia ser, no espectro de aplicação de pena, uma atenuante, uma causa especial de redução de pena. Ela poderia ser especificamente um mecanismo de delimitação do campo de autoria pelo compliance officer, como a professora Aldaci bem puxou. Ou ela poderia ser, quem sabe, algo que eu e a Ana trabalhamos nesse texto conjunto, de um requerimento de cumprimento, uma cláusula expressa de um acordo de colaboração premiada. Algo que o TRF da quarta já tem feito elogios em decisões da terceira e quarta turma do TRF da quarta. Ou ela poderia vir a ser, como talvez os mais emocionados com o tema, como a gente vê muitos trabalhos sobre Eduardo Sadinismo, querido amigo, de trabalhar mesmo, por que não, numa isenção de pena. E daí me parece que a gente chega no problema real, que é, se eu nem sei o sentido estruturado da palavra, como é que eu vou buscar uma dinamicidade prática para ela? Por que isso? Aquela discussão toda que houve na ação penal 470, sobre, de um lado Joaquim Barbosa, de outro Lewandowski, sobre nenhum dos dois sabendo explicar o sentido técnico de aplicabilidade de um programa de compliance dentro da ação, porque a pergunta não era se o papel do compliance officer, a pergunta era o que o compliance officer estava sendo mencionado num caso de lavagem que não tinha operação por instrumentário compliance. E é essa a indagação que me fez, que eu pensei em trazer para a gente hoje, quando o Alfredo me chamou para esse bate-papo, porque é algo que me provoca muito nos últimos tempos, que é o que nós queremos com esse instrumento. Acho que a gente não pode ficar com ele, com essa figura de unicórnio, de dizer, o compliance vai ser bom, como muitas vezes a gente vê, né? Não são poucos os institutos que estão sendo lançados por aí que falam, o compliance vai ser bom, vai isso, vai aquilo, e quando, na verdade, algumas empresas, né? Imagino que todos aqui conversando somos advogados, então já devem também ter passado por isso, porque o empresário, quando te procura, muitas vezes as opções são duas. Ou ele quer se blindar, ponto, ou ele busca obrigatoriamente uma investigação interna, né? Para quem já passou pelas duas situações numa mesa de reunião no escritório, sabe como é uma situação bastante constrangedora de você olhar para ele e falar assim, então, o compliance não é para isso, né? E até porque há um óbice muito dificultoso de que dele não achar que nós queremos nos imiscuir na gestão da empresa. Isso é muito complicado. E ao falar que esse compliance não pode entrar na gestão da empresa de forma direta, aí essa pergunta que eu trouxe para a nossa fala é o que esperar, então, desse programa de compliance por uma razão simples. O Alfredo fez a provocação sem a gente combinar.
Mas quando a gente fala sobre esses panoramas de recuperação judicial que estão vindo, o meu escritório hoje está atuando num caso em que nós estamos numa situação em que o autor da fraude foi o compliance officer. Então, aqui está o problema. Ou seja, o cara que gerenciou toda a fraude é o compliance officer. E quando a gente então precisa pensar a empresa estar inserida obrigatoriamente num campo de recuperação judicial, o empresário está com absolutamente todos os bens dele bloqueados, né? Até hoje à tarde a gente tive uma reunião exaustiva, porque eu estava preocupado, porque pelo visto eu vou ter que trabalhar pro bono em virtude dessa porcaria que o compliance officer fez antes, porque realmente não tem onde tirar dinheiro do cara, que está absolutamente tudo bloqueado. Eu disse assim, porra, onde que é o limite desse campo do agente enquanto oficial, né, ou gatekeeper, como queira chamar? Por uma razão muito simples. Ele conseguiu, com falhas do órgão que seria o colete salva-vidas, ele foi simplesmente o iceberg do Titanic. Então, se a gente olhar claramente, ele conseguiu produzir as 3 crises institucionais da empresa. Ele conseguiu construir a crise econômica, ele fez a crise financeira e resultou agora obrigatoriamente na crise patrimonial, na qual não há, e aí que está a briga toda, porque se busca uma tentativa de solvência com os credores para tentar recuperar por uma razão simples. Cada vez mais que a gente se aprofunda no campo do compliance, não sei se isso acontece com vocês, mas me parece que a gente chega num senso comum que a nossa dogmática jurídica não sabe resolver. No livro de recuperação judicial do Sérgio Campinho, quem faz o prefácio é o Luiz Fux. Eu acho às vezes é uma aprovação por sarcasmo de filosofia, né? Porque, curiosamente, o Luiz Fux faz o prefácio e ele fala no prefácio que está na hora dos juízes, promotores, operadores do direito estudarem mecanismos extrajurídicos, tá? Dizendo que há uma função social da pessoa jurídica. Depois, anos mais tarde, quase 10 anos depois, ele me dá aquela decisão denegando a ordem para prender um cara que furtou 2 chocolates porque ele ia trocar por crack. Então, assim, é essa conotação claramente num período onde nós temos uma pessoa que fala de uma compreensão puramente de logística, a qual não é integrante nossa do direito, por uma razão simples, né? A Ana falou em valuation na frase dela. Porra, para explicar isso para um cara, eu não estou entrando para o grande empresário, não estou entrando para o cara que acende charuto com a nota de 100. Estou falando para o cara que é um microempreendedor, que é o cara onde vai estourar a corda bamba dos programas mesmo. Para o cara que a gente não percebe a logística toda de que há realmente a capacidade de um microempreendedor individual fazer lavagem de dinheiro, literalmente no quintal de casa. De que a sonegação fiscal dele pode ser direcionada para outros campos. Então, dito isso tudo, é o que esperar desse mecanismo, se não uma mera inserção dentro dessa gestão. E deu passo para a parte final, que eu acabei fazendo uma modificação que depois da fala da professora Aldaci, que eu achei muito interessante o ponto que a professora Aldaci trouxe, que é como eu vou obrigar esse empresário, essa pessoa, não vou nem entrar na pessoa física, mas na pessoa jurídica mesmo, sobre esse aspecto. E para isso, me surgiu um ponto, uma pulga atrás da orelha, essa semana que passou. Para quem acompanhou aí, foi deixa eu achar só o número do julgado aqui, porque eu acabei não anotando aqui. Putz, não anotei aqui na minha fala, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Rapidinho, que é a decisão que saiu agora, semana passada, o RHC 120-261 de São Paulo, RHC 120-261, que é um RHC que saiu, eu achei interessantíssimo, porque é um pedido impetrado por uma grande autoridade em termos de compliance, que é o professor Pier Paulo Cruz Bottini da USP, né, um especialista em termos de lavagem e compliance, e o escritório dele advoga em prol do Wesley Batista nesse caso, e o justificativo do Wesley Batista no pedido dele é esse, que ele quer voltar à gestão da empresa, por conta do risco à finalidade do exercício do objeto praticado no grupo empresarial, por ele não estar à frente. Ou seja, o argumento é um argumento que vai em encontro perfeito ao artigo 47 da Lei de Falência, que vai em encontro aos paradigmas socioeconômicos da nossa Constituição. Assim, eu preciso de uma empresa que sirva, eu preciso de uma empresa com boa governança, eu preciso de uma empresa que se preocupe com o shareholder e o stakeholder. E eu preciso que nessa empresa esteja à frente um cara que está proibido, de acordo com o 319.6 do CPP, de fazer gestão da empresa. Por quê? Porque ele é um criminoso, dito na decisão anterior do HC anterior, ele é um criminoso habitual, ele usa a atividade econômica dele para ser um bandido, porra. Então, meio que quase uma culpabilidade por modo de vida, então esse cara tem que estar afastado. Por que eu faço? E o RHC vai discutir isso, da viabilidade do cara voltar a exercer a empresa, porque existe, e daqui entra o tema da conversa, um programa de compliance pesado, abre aspas, fecha aspas. Esse é o termo que é utilizado na decisão e no recurso.
um programa de compliance pesado que vai botar limites para ele. Não, agora tranquilo, agora eu posso voltar a ser gestor, porque eu não sou mais eu sozinho. Porque agora tudo que eu for fazer, eu vou ter um programa de compliance por trás de mim que é o meu freio. Eu quero ser bandido, mas eu não consigo. Né? Então é mais ou menos como se o compliance fosse a criptonita da bandidagem do cara. Só que quando a gente observa essa sistemática, porra, aí vem a pergunta central, que é onde eu não sei a resposta. É a pergunta central. E não sei a resposta porque é um dos temas que a gente está fazendo importação, fazendo essa americanização, como o Máximo Langer acha isso positivo, eu, de um ponto de vista completamente oposto, acho que é uma porcaria que vem acontecendo, mas a gente faz essa importação sem ter reflexão dogmática, que é o seguinte. Vamos esquecer ele, porque ele, enquanto pessoa física, não é obrigado a entregar documento. Mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar que eles fizeram, como a Petrobras fez, por conta da Lava Jato, um órgão com pessoas muito íntegras, um órgão, vamos dizer lá que ele contratou, o professor Aldaci, o professor Alfredo, a professora Ana Lamy, para fazer o compliance dos caras, velho, do grupo J&M. E com isso, eles cobrem lá um setor e eles falam, olha, infelizmente a orientação, porque a gente sabe só a orientação, é que vocês, enquanto pessoa jurídica, façam a informação para um órgão público, que pode ser o Ministério Público, como pode ser a AGU, né? E só uma observação, aí eu discordo muito da posição dos colegas de achar que o Ministério Público seja um órgão mais preparado para isso, porque eu tenho muitos casos na AGU, e vou dizer para vocês assim, é literalmente a Inquisição personificada no órgão público, a AGU, muito pior que o Ministério Público Federal na Operação Lava Jato, nem o que dizer, porque lá tem gente que estuda boa governança, e para os caras assim, é uma questão de moralismo e ética, não uma questão jurídica. Então, a ponto de eu ter que, de um cliente no nosso escritório, ter que olhar para um presidente num PAD e o cara falar assim para ele, mas você que tem 3 filhos, você que ganha tanto por mês, como assim você é corrupto, sabe? Então, assim, é uma questão muito mais grave, pesada de afastar a imputação. E daí, com isso, a gente tem que responder uma pergunta simples, que parece uma pergunta simples, que é, com essa informação, a empresa, sabendo dessa vantagem, vamos pegar os dados da Olina CRHC que eu falei para vocês, que ele fala em R$200 mil de lucro mês. Vamos falar, é uma empresa com 70 mil funcionários. Vamos falar uma empresa aí com 5 mil funcionários. Eu não estou falando do cara do fundo do quintal agora. Agora é o oposto. Do cara que acende mesmo um charuto com uma 300. Vamos falar desse cara. Dada a repercussão econômica dele, ele vai prestar essa informação ou precisamos rediscutir o papel dos direitos fundamentais sobre a pessoa jurídica nesse momento? Será que o Nemo Tenetto vai caber para a pessoa jurídica? Será que a pessoa jurídica pode usar isso como uma eximente de informação? E se ela depois tiver essa eximente, ela pode jogar isso, falando, ó, porra, eu não ia contar, porque eu não queria dar um tiro no meu pé, mas já que vocês me pegaram, tá aqui, ó, toda a documentação interna, então me deu um privilégio. Então, assim, são várias indagações que realmente o nosso ordenamento não está preparado para isso, por uma razão muito simples. Ano passado eu fiz um debate disso, tive a oportunidade de debater isso na Alemanha, e os caras meio que riem da gente. Assim, mas como assim? É óbvio que existem direitos fundamentais para a pessoa jurídica. Aí a gente pega o precedente maior no Brasil, que é o 921 do STF, no qual afirma que pessoa jurídica não detém direitos fundamentais alguns. Então, nesse confronto claro dessas garantias e dessa inaplicabilidade, eu ainda confesso para vocês que eu não sei qual é o futuro. Mas acho que a medida, talvez, nós repensarmos verdadeiramente, encaminhar para o fim da minha fala, é não por um órgão que pode fazer uma imputação, como a CGU, em âmbito interno, ou o Ministério Público. Eu ainda acho que a gente precisa de uma, abre aspas, né, uma Anatel de compliance, sabe? Algo como uma agência reguladora autônoma, que é a parte como eu fechei a minha tese de doutoramento sobre o assunto. Acho que a gente precisa de um órgão com preparo e com pessoas de cargo que façam uma gestão paralela, mais ou menos como acontece no Tribunal Eleitoral, que entra um, sai outro, um cara de carreira, para que a gente consiga trazer uma dinamicidade no mercado para o setor público, porque o setor público, quando quer trabalhar com mentalidade de mercado, ele falha, e o mercado, quando tenta se adequar à mentalidade do órgão público, falha. Então, a gente tem esse confronto muito claro. E me parece que a conclusão final é que a gente está, como eu disse, a gente está criando uma pós-verdade compliance, quando ele deveria ser algo que eu acho muito mais simples. Me parece, posso estar errado na minha análise, mas que o compliance ele pode servir para fazer aquilo que o Galeano falou numa entrevista muito interessante, quando ele lançou o último livro dele, antes dele falecer, que é o Espelhos. Ele vai dizer que era uma obra que ele tentava escrever para que nós somos muito mais, ou bem mais, a palavra que ele usa, do que aquilo que sabemos que somos. Então, me parece que o compliance pode muito mais reacender para nós uma forma de gestão mais direcionada
Agora sim, há anseios econômicos pautados no artigo 3º e 170 da Constituição. Aí podemos falar em shareholders, stakeholders, para daí sim, para daí talvez, nesse primeiro passo, para daí um segundo, o penal, sabe, fica quieto um pouco o penal, a gente espera ver como que vai ser essa solução por áreas muito mais qualificadas para o tema do que nós penalistas, para daí a gente chegar a isso. Mas para aqueles que quiserem entender muito bem o que eu trato sobre o direito, sobre aspecto de compliance, fica aí mais um jabazinho, ajuda o autor aí, né? Meu manual de direito penal econômico está no capítulo 5, eu falo sobre compliance, algumas reflexões. Meus amigos, seria isso. Ultrapassei 2 minutos da minha fala, me perdoem, mas seriam essas as inquietações que eu queria compartilhar com vocês. Tá certo. Grande Décio, muito obrigado pelas colocações. Só que conste, o compliance da JBS, eu só vou falar um termo, porque não tem como dizer outro, é o mais bonito do Brasil. Sim. Sem sombra de dúvidas. Os guris que somos alunos na Estadual do Paraná aí, que estudaram ele, vão lembrar, porque é muito bem feito e custou muito. Né? Mas claro que o fim das contas é para servir para isso, né? Para o Joesley voltar e tal, que é o que o Bottini está tentando fazer, sem sombra de dúvidas. E, por outro lado, tu traz a seara para o meu assado agora, que é a questão econômica, né? É da onde eu parto, né? Sob a perspectiva do compliance, né? Se há uma teoria econômica adequada, né? Acerca das perspectivas de cumprimento de normas, e a gente trata, né? O Décio faz parte, o professor Aldaci, criamos o primeiro mestrado com uma linha exclusiva em compliance do Brasil, né? Na Univel, aqui em Cascavel, e sim, tratamos dele como gestão de risco, como a Ana colocou, né? Nossa fundamentação foi vinculada a essa perspectiva, temos alguns projetos sobre, por um lado, a construção de programas, né, professor Aldaci? Falamos especificamente de construção de programas e, por outro lado, de formação de agentes de compliance. Né? E isso abarca o poder público também. Né? Para o âmbito econômico, Décio, vou te lembrar que tem o CAD, né? Que já é uma agência que, em alguma medida, cumpre um papel. Né? Cara, eu acho que nós temos que retornar, e aí passo a palavra, a um texto do professor Tércio sobre Executive Agencies e Regulatory Agencies, que é de 2006, eu acho, se não me engano, e aí eu acho que é o furo do negócio, né? Porque se vamos tratar de uma agência reguladora, então como será essa agência reguladora? Tem toda a teoria da regulação por trás, né? Tem uma vertente francesa, vertente americana, aí é outra questão mais técnica, né? Mas eu agradeço e lembro sempre dessa questão da ação penal para os anos 70, que os caras ficam discutindo se o compliance officer é partícipe, eu acho, não sei qual era a questão que eles colocaram. Eles dizem, mas o cara informou a alta direção, ele não cumpriu o seu papel. Não, mas e se ele sabia, então ele estava coadunado. Não, o pior é que assim, né, a discussão começa com ele falando assim, tá o Lewandowski dizendo por que ele não podia ser o coautor da conduta. Aí o Joaquim Barbosa, mas ele é compliance. Ele para, ele é compliance officer. Aí o Lewandowski, sim, ele é compliance. Aí o outro, sim, ele é compliance. Daí rola aquele sentido, tipo, até que o Lewandowski fala, e compliance, né, dele. Daí o Joaquim Barbosa, compliance é daqueles, tipo, 30 segundos de silêncio constrangedor que ele não sabia o que dizer, né, cara? Pô, é absurdo, né, gente? Por favor, né, para. Mas assim, é que o sistema é capitalista, e o sistema capitalista envolve risco econômico, e risco econômico você tem que fazer gestão, não tem outra coisa para fazer. Eu lembro da fala do Jacinto agora, num Congresso de Estado sobre corrupção lá na Espanha, ele diz, a atividade econômica, ela envolve risco. Se nós vamos criminalizar o risco, nós vamos botar todo mundo na cadeia, porque não tem outra coisa para fazer. Óbvio. Né? E aí vai adiante. Bem, eu agradeço cada um de vocês pelas explanações. Eu passo já de imediato a palavra a quem quiser falar. Acho que pode destravar o microfone e falar. Acho que vamos fazer dessa forma. O Pablo faz a gestão aí do pessoal. Né? Se quiser, se der muito conflito aqui, a gente coloca uma ordem no chat, mas de imediato pode se apresentar e falar, fazer algumas considerações, enfim. Antes de vocês, deixa eu só fazer uma pergunta. Eu lembro de ter lido numa decisão do Supremo, em que o relator foi o Luiz Roberto Barroso, alguns tantos anos atrás, em que um sujeito afastado, acho que não sei se o crime era lavagem de dinheiro, sei lá,
ele acabou cumprindo a pena dele integralmente, e depois de cumprir a pena, ele faz uma demanda, como ele era o acionista majoritário, ele faz uma demanda para retornar à gestão da empresa, já que não é, ele cumpriu na sua inteireza a punição criminal. E o programa de compliance vetou o retorno dele, dizendo que ele não podia reassumir os atos de gestão dele, e, embora ele fosse, entre aspas, o dono, né? Porque ele era o acionista majoritário. E aí ele propôs essa demanda, que foi até o Supremo, e o Barroso, que foi o relator, que capitaneou aí a decisão, foi no sentido de que se o programa de compliance determina que para a boa imagem da empresa, para a gestão e para o mercado e para tudo, ele não deveria voltar, então que não tem nada a ver com a decisão, né, digamos aí, do cumprimento integral da pena, ele estaria obstado a reassumir as suas atividades. Aí, claro que no curso da história, a decisão dele, no final das contas, foi acabar com aquela empresa, né? Já que eu sou dono e não posso fazer a gestão, já cumpri minha pena, então tá bom, não tem problema, eu acabo com a empresa, vou extinguir a pena, vou criar outra, né? Na outra, eu, né, começo do zero e... Então, eu não anotei, né, mas quando você, Décio, né, que foram excelentes as colocações da Ana e do Décio, aprendi muito, quando você fez essa menção, eu lembrei, não é? Estou compartilhando com vocês, eu lembrei que eu li uma decisão do Supremo nesse sentido. E veja que um dos problemas é exatamente esse, né? Por conta da necessidade da autonomia e independência do programa de compliance, o próprio gestor, ainda que seja não é, o proprietário, ele fica com uma restrição bastante grande. Então, acho que achei oportuno, né, trocar essa lembrança aqui com vocês. É isso. Obrigado, professora Aldaci. Mais alguém que gostaria de se manifestar? Deixa eu só puxar um gancho aqui antes de abrir, que acho que é uma coisa que eu queria ter comentado na fala, acabei encurtando, porque eu vi que me enrolei demais ali no tempo. Eu fiz curiosamente, eu levantei hoje à tarde no termo compliance no STJ, nós temos 4 decisões colegiadas, 55 monocráticas. E daí é essa que está no informativo jurisprudencial, que é a que a gente tinha visto semana passada, que trata do caso da JBS. Mas acho que interessante, das 55, a minoria das ações são penais. A extensa maioria são discussões de mandado de segurança por dívida tributária. Por razões simples, né? São empresas que têm relação com outras que estão fechando o cerco, porque como ele tem a certidão negativa positiva, na verdade, a certidão é positiva de débitos, então é um mandado de segurança para fazer compensação de crédito, que não foram concedidos, então chegava na STJ um gigantesco número de demandas, assim, talvez umas 30, para discutir justamente isso. E o fundamento era esse: olha, eu preciso girar a economia, então me dá os efeitos dela, porque a arguição em muitas delas era assim, que não cabia a positiva com efeitos negativos, tinha que ser literalmente a certidão negativa mesmo, né? Então, tinha uma das ações que foi a primeira que eu achei, era para causar um efeito de antecipação como se fosse uma dação em pagamento, ainda que o cara tivesse dado um bem, mas não literalmente os valores. E curiosamente, daí aqui que entra o sarcasmo da história, 3 empresas com nome compliance, assim, respondendo por dívidas tributárias, é sensacional, né? Então, assim, literalmente, né? O brasileiro realmente é um bicho que merece ser estudado de uma forma muito profunda, né? Então, pô, nome da empresa compliance, por quê? Tô devendo. Então, assim, e por fraude, né? Então, era a imputação. Então, sensacional, né, a discussão. Beleza, mais alguém? Paulo? Eu gostaria, então, de agradecer aos professores, a professora Daci, a professora Ana, o professor Décio. Acho que é uma honra para mim, principalmente por
fui aluno do professor Copete na universidade, agora tenho a honra de estar aqui discutindo com os nomes tão conhecidos e relevantes nessa área. Eu gostaria de perguntar para a professora Ana Lamy qual que é a importância dos acordos de leniência no processo penal brasileiro, né? Principalmente pela questão aí da lei anticorrupção, do CAD, da lei de defesa da concorrência. Se pudesse explicar um pouquinho para a gente. Você leu meu livro, Pablo? Pode ser, um pouquinho. Então, o Pablo trouxe o tema da minha dissertação de mestrado, que, na verdade, quando eu fiz o mestrado, quando eu comecei a fazer o mestrado, o Alexandre Rosa foi meu orientador. A sugestão de tema foi do Alexandre, e eu me lembro que quando ele trouxe o tema para mim, eu falei, Alexandre, vamos falar do quê, né, na dissertação? Tal, Ana, vai pesquisar esse tema, leniência. E foi antes de tudo isso acontecer. Então, o meu trabalho acabou sendo o primeiro escrito na vigência da nova lei antitrust, que é a 12.529, e trazia o reflexo da leniência para o processo criminal, porque a lei antitruste, ela previa expressamente que, quando celebrado um acordo de leniência no âmbito do CAD, né, o Copete falou aí do CAD, que é o órgão que faz a gestão econômica, né, e eu considero um órgão bem referência. Quando o Décio falou sobre a criação de uma agência regulatória, eu pensei instantaneamente no CAD, porque quando a gente vai debater com o CAD, eles têm um nível de debate bem legal, assim, né? Então, eu acho que talvez seria isso que a gente procuraria. E como que isso estava acontecendo na prática? Porque, assim como eu trouxe na minha fala a questão do não combinar com os russos e o Ministério Público não ter participado do debate, né? A gente impor para ele, olha, agora aqui o compliance vai ser um pressuposto negativo de admissibilidade da ação penal. Quando tem compliance, não pode admitir ação penal em face do gestor que implantou um programa efetivo. Isso aconteceu no âmbito concorrencial / criminal, no que tange aos delitos de cartel. Então, embora a lei, eu estou falando da lei, previsse literalmente que o efeito automático, quando o CAD homologasse o acordo de leniência, reconhecesse o cumprimento, tem um período de prova de 2 anos, que é o mesmo dos termos de cumprimento de cessação. O reflexo automático seria a extinção da punibilidade. O argumento do Ministério Público Federal foi justamente, mas ninguém falou comigo, né? Eu sou titular da ação penal, como é que vocês vão decidir o que eu vou fazer? E como isso gera insegurança jurídica? E aí, na dissertação, eu propus que, falando em termos bem populares, assim, problema é do MP, que ninguém incluiu ele, né? Chora mais. Só que é normativo, não tem como você querer que seja diferente. Claro que na prática a solução encontrada foi muito mais simpática do que aquela que eu propus no meu trabalho. Eles trouxeram o Ministério Público para dentro do CAD. Então, hoje, quando o Tribunal Administrativo se reúne, você tem um representante do Ministério Público junto ao CAD. E aí, sempre que você tem uma discussão que verse sobre algo que tem reflexo criminal, o Ministério Público junto ao CAD tem que se manifestar expressamente para aceitar que o acordo de leniência, ou o TCC, né, o termo de compromisso e cessação, tenha efeito na esfera criminal. Quando eu falo de interlocução entre instituições para que nós possamos fazer com que o compliance tenha efetividade não do ponto de vista do que o decreto vem a dizer, né, cumprimento de requisitos, até porque a partir do que o Décio falou, quanto a, por exemplo, a agência regulatória, uma questão que eu trouxe na tese é justamente quem vai avaliar a efetividade, né? Então, o programa tem que ser efetivo do ponto de vista de quem? Né? Quem vai ser o sujeito? No caso do CAD, é do ponto de vista do CAD, né? Que é um órgão regulatório que vai avaliar ali o cumprimento dos requisitos. Então, eu me tornei mais sensível, eu acho, depois da minha dissertação, porque na dissertação a ideia era problema do Ministério Público, burro para ele, né? Problema é seu. E na tese eu já proponho algo diametralmente contrário, que é incluir o máximo de instituições possível no debate institucional para provocar uma interlocução que promova a utilização da ferramenta de maneira segura para o gestor, né? Tanto é que, quando o Décio falou do nosso artigo, né, que fala de colaboração premiada, que tem muito da leniência, porque é um acordo
em que você pode estabelecer como requisito, por exemplo, a implantação de um programa de compliance, o que o CAD faz muito, né? Tanto em acordos de leniência quanto em TCCs. Não fazia em leniência e, de repente, começou a fazer. E, nesse caso, como é que faz se a autoridade descumpre o acordo? Então, por exemplo, se ela, no meio, o bonde andando, ela chega e fala, não, no meu ver, não foi cumprido um requisito, mas é totalmente subjetivo avaliar se o requisito foi cumprido ou não. Então, tanto o que eu fiz na dissertação, quanto aquilo que eu procurei fazer na tese, quanto a provocação que eu trouxe hoje aqui, está no âmbito da segurança jurídica, porque você tem que ter um nível de coerência institucional, que ou é promovido pela imposição, no caso, o Ministério Público sossega, a lei falou, o Legislativo se posicionou, cabe a você só aceitar, no que tange aos reflexos do acordo de leniência no processo penal, ou no que diz respeito aos efeitos que o compliance pode ter no âmbito criminal, ou até podemos falar do âmbito trabalhista, administrativo, tributário, enfim, uma aproximação institucional para que todo mundo esteja de acordo com o desdobramento que isso vai ter. Né? Então, eu estou linkando um tema com o outro para mostrar que, embora eles sejam aparentemente contrários, né, porque na dissertação eu fui muito radical em não querer que o Ministério Público participasse, e por razões muito lógicas, a linguagem dele é uma linguagem acusatória, ele tem um cacoete condenatório. Até porque a instituição, ela entende que esse é o munus dela, que ela está lá para isso, que ela está lá para promover a condenação. É uma linguagem, né? Nem porque, enfim, não é nenhuma crítica nem nada, é uma linguagem. E isso perpassa tanto o que ocorre lá no âmbito do concorrencial, leniência, etc., quanto aqui, pela formação qualificada das pessoas que operam nesses segmentos diferentes, né? Em haver uma integração voltada para algo que é bom, não vou dizer bem comum porque é um termo horrível, mas que é bom para todo mundo do ponto de vista dos efeitos, né? Uma lógica muito pragmática, assim, de o que a gente espera a partir disso. Não sei se eu respondi o que você me perguntou. Não, é perfeito, professora, obrigado. Eu não sei se alguém tem mais algum questionamento, alguma colocação, pessoal do público, os participantes. Acho que não. Eu vou aproveitar para puxar aqui a fala para agradecer principalmente a Audacy pelo posicionamento quanto às relações de trabalho. Sou advogada trabalhista e aqui anotei muita coisa. Estou saindo desse webinário com muitos questionamentos para eu levar aí para os meus estudos. Então, gostaria principalmente de agradecer à professora Audacy por tantos questionamentos essenciais que às vezes a gente na rotina do compliance não questiona, então a questão da ingerência, da responsabilização da empresa, de se eximir de culpa, todos esses processos. Então, muito obrigada pela sua colocação, pela sua fala, e também aos demais participantes, muito obrigada, viu? Vocês contribuíram muito para a gente. É o nosso primeiro evento, né, online, e foi perfeito. Estou muito feliz com a participação de vocês e dos meus colegas aí da comissão. Eu queria... Vocês estão me ouvindo? Sim. Pode falar. Oi. Primeiro, quero parabenizar pela organização do evento. Né? Realmente, o tema... Oi? Oi? É a professora Elizabeth, pode se apresentar. É que eu estou com o vídeo fechado aqui, abri só o microfone. Então, sou professora Elizabeth, trabalho na Univel com o professor Alfredo Coppetti, e também tive a oportunidade de ter tido a professora Audacy na minha banca de mestrado, e agora é o prazer de estar trabalhando com ela também no programa de mestrado aqui da Univel. E uma coisa que me chamou a atenção, Daci, na tua fala, com relação à questão do compliance officer, né, a questão da responsabilidade. E aí eu me questionei em relação à questão da autonomia desse profissional, né, no momento em que ele recebe, por delegação, por exemplo, da empresa, a incumbência, né, de ser como um fiscal, um vigilante do programa de compliance. Até que limite vai a autonomia desse profissional e a sua responsabilidade em relação, né, ao não cumprimento efetivo do programa, ou você mesmo disse, às vezes a própria pessoa que pratica algum ato de corrupção dentro do processo é o próprio compliance officer. Né? Então, eu fiquei questionando essa questão da autonomia e do limite em relação à sua responsabilidade. Não sei se você poderia falar alguma coisa nesse sentido, Audacy. Claro. Beth, é um prazer ouvi-la, estar com você aqui nesse webinário.
E quero te dizer que a figura do Compliance Officer, ela para nós no direito do trabalho, essa figura que se apresenta quase como né, de forma esdrúxula, porque ao mesmo tempo que para poder fazer com que o programa de compliance seja efetivo e cumpra os seus objetivos, ele deve assegurar a independência, né, e autonomia. E se cabe a ele exatamente essa, entre aspas, missão de fazer cumprir, não só controlar, mas fiscalizar e fazer cumprir o programa de compliance, como é que ele vai estar sujeito às ordens sendo empregado, não é? Não é verdade? Então, há uma contradição nessas duas situações. Como é que ele pode ser um sujeito subordinado, estar sob ordens de, não é? E veja que estar sob ordens de, inclusive, não é sujeito à prática de atos faltosos previstos na própria legislação trabalhista, como, por exemplo, revelar segredo de empresa, não é? Ele não pode revelar segredo de empresa, não é? Ele está sujeito ao dever de fidelidade para atender os interesses do próprio bom andamento da atividade produtiva, que, por óbvio, que dentro de um modo de produção capitalista, modelo capitalista, é assegurar bons resultados e, portanto, lucro, não é? Aos empreendedores. Como é que ele vai agir com isenção, independência e autonomia? Há essa contradição. E, por outro lado, como é que vai, no âmbito das relações entre o Compliance Officer e a própria corporação e a própria empresa, como é que essa empresa vai se destituir dos riscos que ela assume, porque isso faz parte da própria sua constituição enquanto empregador. Instituição. Não é? A gente sabe que o empregador é aquele que assume os riscos da atividade. Então, e esse empregador não é uma pessoa física, nem é uma pessoa jurídica, é a organização dos fatores de produção. Então, se essa organização dos fatores de produção, quem quer que esteja por trás dela, né, tem, por lei, que assumir os riscos da atividade, como é que vai delegar os riscos de atividade e responsabilizar outrem, particularmente o empregado, não é, diante de eventuais desvirtuamentos, por atos que cabe a ele, por lei, assumir. Aliás, ele não pode se destituir, ele pode até delegar, não é, poderes, mas ele não pode se destituir da responsabilidade assumida por risco da atividade, porque isso é uma imposição de lei, não é? Ele não sai desse lugar. Então, como nós também não temos uma regulação própria para o Compliance Officer ou para o Compliance, e como para o direito do trabalho, isso não está inserido nos marcos de qualquer regulamentação, nós temos essa situação que é uma situação insustentável. Nós não conseguimos, na verdade, encontrar ou dar respostas no âmbito do direito do trabalho, não é, para receber o enquadrar a questão da responsabilidade ou não, eventualmente, desse Compliance Office. E só lembrando, não é, que todos os danos causados a terceiro por empregados, a responsabilidade é objetiva do empregador. O empregador. Então, o empregador não só ele não pode se destituir porque o risco assumido está como uma imposição de lei, como também está o fato de que a responsabilidade é objetiva em relação a danos causados por outrem. Então, são os problemas gerados exatamente, né, numa estrutura, como o Décio, né, colocou, de uma americanização do direito, de uma importação, né, sem atentar para as condições próprias e sem dar soluções, em relação a isso. Eu só lembro de um caso, tem um advogado, amigo meu de São Paulo, por sinal tem uma história bastante hilária, né? Ele estava advogava para um ex-empregado, que trabalhava para uma empresa que acabou sendo envolvida lá, né, numa das situações
da Lava Jato. E o empregador chegou para ele, empregado, e disse: olha, você está proibido, não é? Porque não é de interesse da empresa que você faça delação. Uhum. Se você fizer delação, você vai ser mandado embora por justa causa, porque aqui tem a questão do segredo de empresa. Você não pode revelar, e a empresa não quer fazer, ninguém na empresa quer fazer delação, você não pode fazer, você não pode fazer. E ele, como estava numa situação, inclusive financeira e familiar, bastante complicada, acabou fazendo, e estava, né, com prisão domiciliar, estava em casa, e a situação engraçada é que ele um dia teve que visitar o seu cliente e chegou, não é, na portaria e se apresentou ao porteiro. Falou: olha, eu queria, né, entrar no apartamento do fulano de tal e preciso falar com ele. E daí o porteiro perguntou: mas como é que eu posso lhe apresentar? E o porteiro provavelmente já sabia do envolvimento desse sujeito. Daí ele falou: olha, você pode avisar que é o Dr. Moro que está aqui. E o sobrenome dele é Moro. Daí o porteiro falou: não preciso nem avisar, doutor Moro, eu já vou abrir para o senhor pode entrar, melhor que ele nem saiba que o senhor está aqui. Ele: tá bom, então abre para mim que eu vou subir no apartamento lá, eu preciso falar com ele mesmo com urgência. Aí liberou imediatamente todas as entradas e, sem receber nenhum aviso, ele foi conversar com o Dr. Moro, não é? Foi conversar com o cliente. Por sinal, acho que é o primeiro artigo de periódico já de muitos anos, publicado muitos anos atrás, na revista da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, sobre compliance, trabalhista. E uma das preocupações dele também é essa, não é? Ou seja, nós não temos uma solução, nós só temos essas contradições inerentes, porque como é que você vai manter uma estrutura fiel a um vínculo de emprego, de trabalho subordinado, com uma figura que demanda exatamente o seu oposto, que é a autonomia e a independência. Então, não tem solução para isso. É isso aí. Tá certo, eu queria mesmo só ouvir o teu comentário, porque eu fiquei pensando como, né, na área do trabalho fica difícil encontrar um disciplinamento para resolver o problema, né? A gente acaba só identificando o problema, o conflito, mas mecanismos efetivos de solução, por enquanto, não temos, né? Certo, obrigado, Beth. A gente acha que pela adiantada da hora encerramos, né? Já são quase 8, começamos às 6. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a professora Aldaci, a professora Ana, a professora Décio, pela participação. Lembrando sempre que o Décio é um membro da comissão de Foz do Iguaçu, né? Se não me falha a memória. Né? E nos ajuda muito aqui. Né? Eu, no fim das contas, gostaria de dizer que o tema está aberto ainda, podemos fazer mais alguns webinários sobre a questão, até com perguntas mais específicas, né, sobre essa inserção nas novas legislações, a questão da pandemia, a questão da recuperação judicial e uma série de outras nuances aí que podemos trabalhar, até inclusive uma sobre análise de risco, né, o que é o risco permitido, não permitido, que entra na seara do penal aí, e até sobre teorias econômicas. Eu agradeço a todos, então nos despedimos. Perfeito, obrigada, um abraço a todos, foi um prazer, aprendi muito. Obrigado. Muito bom ver vocês. Pessoal, até a próxima. Tchau, obrigado. Valeu, tchau. Tchau, valeu.